Boa noite. Agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A Autoridade Portuária de Santos deu início às obras na Avenida Perimetral, na margem direita do Porto de Santos, na região da Lemoa. Com um investimento superior a 27 milhões de reais, a iniciativa é estratégica para aprimorar a logística do maior complexo portuário do Brasil. O projeto inclui a substituição completa do pavimento por concreto, a adequação das faixas de rolamento, a modernização da iluminação com tecnologia LED e implantação de nova sinalização. A obra é a primeira de 4 fases de um projeto maior de requalificação da via, que tem conclusão total prevista para dezembro de 2026, uma iniciativa que deve minimizar os problemas no Porto de Santos. A proposta, dentro desse projeto, ela não apresenta nenhuma condição para equalizarmos esse problema, porque ele não é um problema local somente, Ele é um problema que tem origens diversas. Portanto, uma obra dentro do complexo portuário não teria capacidade de resolvê-lo, mas essa obra tem totais condições de poder minimizar esse impacto gerado ali, porque, inclusive, a forma como a via foi concebida, com engenharia de quase 7 décadas atrás, sem tecnologia que agora será aportada a partir desse projeto, a gente entende que a fluidez vai ser muito maior. Mas o que a gente precisaria para equalizar o problema totalmente é atuar também nas origens para que o gargalo não se estabeleça ali. Certamente, o tempo do veículo parado vai diminuir, o gargalo, o número de atrasos, de no-show que nós temos nos terminais também vai diminuir e ainda, por que não, nas situações onde a demanda do veículo de carga for menor, a mobilidade urbana, porque a gente sabe que a população da região acaba também utilizando dessas vias quando precisa, fazer esses deslocamentos transversais dentro da cidade. Então, os ganhos serão múltiplos, tá? Mas pensar numa solução definitiva para os períodos de pico ainda é muito precoce. A gente sabe que serão necessárias outras ações para isso. A iniciativa faz parte de um conjunto de soluções viárias estruturantes para a Baixada Santista, que inclui a construção de 2 novos viadutos de acesso na entrada do porto, em parceria com a concessionária das rodovias estaduais, e a futura implantação do túnel Santos-Guarujá. A gente tem algumas iniciativas muito relevantes, em curso. Essa questão que envolve a perimetral é uma delas. O túnel Santos-Guarujá, que a gente finalmente vê a passos largos caminhar, é outra, só que nós precisamos de um programa macro de mobilidade que beneficie o porto e, por consequência, também a nossa região. Por quê? Se nós pensarmos em todos esses projetos sendo disponibilizados, a gente continuará a ter um gargalo. Por quê? Nós estamos aumentando a boca do funil, mas a saída dele continua estreita. De modo que, por mais que tenhamos uma terceira via da Imigrantes, que vai facilitar esse acesso ao Planalto, por mais que tenhamos aí a recuperação da perimetral e, eventualmente, inclusive o túnel, nós continuaremos com alguns gargalos que estão atrelados à questão logística e à questão do planejamento de chegada ao porto, que precisam ser melhor vistos e também dispor de investimentos pontuais, como aqueles voltados a, por exemplo, os bolsões para que os caminhões possam ficar estacionados, estacionamento de caminhões e afins, que também se discute. Na realidade, a gente precisa de um plano macro, porque a gente sabe que, mediante a problemas fortuitos que ocorrem dentro da operação portuária, se faz necessário que tenhamos um plano de contingência que hoje não existe. O plano de contingência atual é o veículo ficar parado na via, ocasionando perda de mobilidade, atrasos para outras cargas que não têm nenhuma relação com aquele problema, justamente porque nós não temos esse planejamento macro. Então, são iniciativas muito positivas, mas que, para caminhar para uma solução definitiva, ainda carecem de um planejamento maior, que inclusive preveja nesse processo todo as contingências que são tão comuns no ambiente portuário. Esta semana, a Autoridade Portuária de Santos também anunciou a abertura de 2 processos licitatórios para a construção de novos condomínios logísticos em Santos e em Guarujá. De acordo com o consultor portuário, esta iniciativa é fundamental para o porto e para a mobilidade urbana da região. A gente precisa deles bem dimensionados, de modo que eles possam tirar da via o veículo que não está operacional, ou seja, por motivos quaisquer de manutenção do veículo ou mesmo de disponibilidade para embarque e desembarque da mercadoria que ele veio buscar ou vai levar, a gente poder ter esse veículo colocado num local onde ele não impeça a fluidez tão importante para esse trânsito, porque a gente se preocupa muito com a operação na ponta, lá dentro do terminal, do carregamento e descarregamento do navio, e esquece que ele é alimentado pela via terrestre e que a gente precisa dela com eficiência necessária, com as condições de manutenção necessárias, para que isso seja
de fato, eficiente como um todo, né? Traga eficácia para a operação portuária. E aí a gente sempre atrela uma coisa a outra, né, Alex? A gente tem que também pensar na mobilidade, visto que essa via se tornou, dado o adensamento do trânsito, a perda de mobilidade urbana nas cidades, quando as pessoas consultam lá seu GPS e veem que essa via é uma via que está com trânsito tranquilo, acabam utilizando para sair ou para entrar na cidade, chegando aos pontos, né, mais extremos, sobretudo com maior rapidez. Com certeza esse aporte tecnológico vai também possibilitar isso. Mas a gente tem certeza que uma solução definitiva passa por esses investimentos interligados, né, num plano macro, acontecendo simultaneamente, porque senão a gente corre o risco de cair na história do rodoanel, né? Um investimento super importante, mas que, como não ocorreu no time certo, vai ser entregue já subdimensionado devido ao crescimento da demanda, enquanto ele foi postergando sua entrega. E o Porto de Santos registrou o melhor movimento de cargas para setembro e também recorde para o período de 3 semestres do ano, perdão. Estatísticas da Autoridade Portuária de Santos registraram 16 milhões e meio de toneladas no mês e 138,7 milhões no período de janeiro a setembro. O movimento de contêineres foi ainda mais produtivo e registrou aumento de 6,6% no mês. Por outro lado, houve queda na movimentação de granéis sólidos vegetais. Apenas a soja cresceu em relação ao mesmo mês do ano anterior, 81,6%, o que mostra a força deste tipo de produção que movimenta fazendas em diversos estados brasileiros. É o caso de Goiás. Por aqui, as máquinas já estão a todo vapor. Essa é uma plantadeira de 36 linhas. Por dia, ela consegue fazer o plantio em uma área de 150 hectares. O principal é a gente sempre estar conferindo a profundidade, conferindo a distância de uma semente na outra. Tem um aplicativo gratuito que chama GPD. O produtor rural pode baixar esse aplicativo e a gente faz a contagem e esse aplicativo dá a nota do seu plantio. Ele dá porcentagem de duplas de falhas e a porcentagem do CV, a coeficiente de variação de uma semente para outra. O Ivan é um dos donos desta fazenda. A propriedade de 600 hectares fica em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, e pertence à família dele. Da área total da fazenda, 450 hectares são usados para o plantio de grãos. Neste momento, a soja. Geralmente, os produtores esperam o início do período chuvoso para começar o plantio da safra de soja. Mas, mais uma vez, as chuvas estão atrasadas. Já até tivemos algumas chuvas, mas em pontos isolados e em pouco volume. Como o tempo está passando, alguns produtores, como o Ivan, optaram por iniciar o plantio nas áreas que já receberam pelo menos um pouco de chuva. A gente está plantando aqui hoje porque deu uma chuva localizada e nós já vamos parar o plantio e vamos aguardar. Dia 29 de outubro tem previsões, né, final do mês. O que está acontecendo? Nós éramos para estar aí com 80% plantado, nós estamos hoje com 40%. plantado. O que acontece com isso? Você plantando a soja à tarde, você colhe ela à tarde, final de fevereiro, já não dá para fazer um plantio de milho na janela correta. Plantando esse milho tarde, ele tem um potencial produtivo menor. Especialistas e os próprios produtores rurais projetam uma boa produção nesta safra, contando inclusive com aumento nos resultados em relação à última colheita da soja. As estimativas mostram a continuidade dessa produção também, a previsão dessa produção para a safra 2025 e 2026. Estima-se um aumento entre 2% e 3% da área de plantio e a permanência da produção já obtida na safra 2024-2025. Rio Verde é uma cidade de destaque na produção de grãos. É o maior produtor em Goiás e o segundo maior no Brasil, atrás apenas de Sorriso, no Mato Grosso. A área plantada na cidade abrange aproximadamente 400 mil hectares. Na safra passada, a produtividade média no município foi superior a 4.800 quilos por hectare. Entre os estados, Goiás também ocupa a segunda colocação no ranking nacional. Goiás alcançou recorde na produção de soja, atingindo 20 milhões de toneladas do grão, posicionando o estado como o segundo maior produtor desse grão no país e alcançando a quarta posição em relação à área de plantio. A região sudoeste do estado ela tem uma grande contribuição com
para o estado em relação à produção de soja. Contribui com 1/3 tanto da área de plantio quanto também da produção desse grão no estado. Mas não é nada fácil manter os bons números. Todos os anos, os produtores enfrentam vários desafios durante a safra, desde o plantio à colheita. O principal desafio hoje do produtor é o custo alto de produção, né? Custo alto desde o adubo, da semente, do óleo diesel, das máquinas, né? Em todo o processo em si, da mão de obra, você acaba... Está muito apertado a margem líquida do produtor. Qualquer erro, ele pode estar empatando ou tendo prejuízo. Então é importante o produtor realmente esperar as chuvas para poder fazer um plantio na segurança, né, para ter sucesso aí na atividade. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.